Graça e paz, irmãos. Vamos lá, vídeo 2 sobre o Ministério de Capelania Hospitalar. Eu vou falar um pouco do curso que eu fiz e das dicas que me deram sobre a capelania hospitalar. Vou ver se eu me lembro, porque eu não fiz nenhuma anotação prévia. Então, paciência comigo. Primeira, procure usar uma roupa branca. Por que usar uma roupa branca? Porque você vai entrar num local onde tem germes, bactérias, enfermidades. Então, quando você for ministrar, você vai estar com a sua roupa branca, você vai entrar lá. E quando você sair de lá, você chegar na sua casa, se você está com a sua roupa comum do dia a dia, você pode esquecer que você esteve num ambiente desse. E muitas vezes você pode pegar ali e botar a roupa num canto, a calça, enfim. Então, chegando desse ambiente, você deve pegar a sua roupa e colocar para lavar direto. Evitar misturar a sua roupa que você saiu de um ambiente desse com as suas outras roupas ou permanecer com elas. Saiu de lá, se possível, tome um banho, né? Não que a gente tenha medo de bactéria, tenha medo de doença, não é isso, mas a boa prática indica. Então essa foi uma das dicas do curso de capelania hospitalar. Segunda dica que eu recebi: às vezes você vai visitar UTIs, locais de unidade de tratamento intensivo. E aí o ministro evangélico, ele tem mania de levar o óleo. Ele fala assim: ah não, ungi os enfermos com óleo e sereis curados. A oração da fé salvará o doente. Olha, isso está na palavra sim. Mas aí você pega vários leitos, várias pessoas ali com enfermidades de várias ordens, aí você passa o óleo na sua mão e passa na testa de um, aí passa na testa do 2, aí passa na testa do 3. E eu aprendi que já existiram relatos de pessoas que foram fazer esse tipo de trabalho. E ao fazerem isso, né, a bactéria hospitalar que estava em um, que ela está no ambiente, sim, mas acabou passando de um para o outro. Então, por ser um ambiente mais delicado, um ambiente de enfermidade, talvez não seja prudente você fazer isso. Se você tem um direcionamento do Espírito Santo, amém. Mas caso contrário, não é recomendado. Terceira dica, né? Isso aí não é específica do Ministério Carcerário, mas esteja sempre de 2 em 2, se for possível. Jesus enviou sempre de 2 em 2. Eu falo se for possível por quê? Porque o Ministério Hospitalar, ele tem um horário onde o capelão pode entrar. E muitas vezes esse horário de visita é dentro do horário normal de expediente de trabalho de uma pessoa comum. Então já é difícil ter gente querendo ir para a capelania hospitalar, para um hospital. E ainda dentro do horário normal de expediente, das 8 às 5, então eu estou para dizer que é quase impossível. Então muitas vezes você acaba indo sozinho, né? Então, infelizmente, mas se você puder, vá de 2 em 2, essa é uma ordem bíblica. Terceira dica: entrando no local. Agora saímos das dicas do curso de capelania. Quarta dica: você vai estar ministrando para enfermos, você vai estar ministrando para pessoas que muitas vezes estão com diagnósticos terminais, ou pessoas que acabaram de serem enlutadas. Então é interessante você na sua casa já ter uma lista de passagens ou de versículos para determinadas situações. Porque muitas vezes você pode estar num corredor e ser abordado por uma mãe e falar assim: acabei de receber o diagnóstico, estou desesperada. E aí você vai falar o quê? Aí você vai ficar desesperado com ela? Não, você foi lá o quê? Para levar boas novas, ou para rir, se alegrar com o que se alegra, para chorar com o que chora. Então você vai ter momentos de falar, você vai ter momentos de calar, vai ter momentos que você só vai ouvir, tem momentos que só o seu abraço já vai ser o suficiente para aquilo que aquela pessoa precisa. Ela só precisava de um abraço. E quando eles veem você, eles não veem você, eles veem um ministro enviado da parte do Senhor. A Bíblia diz o quê? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então muitos, quando olham você ali com a sua Bíblia, né, indo levar a palavra de Deus, eles falam: nossa, eu encontrei aquilo que eu estava precisando. Então
tenha certeza, quando você for lá, você não é você. Você é um ministro do reino, um ministro da paz, um ministro das boas novas do Evangelho. E você vai ter que estar preparado para esses momentos, porque eles não avisam com antecedência que vai acontecer. Ele simplesmente aparece para você. Então, entrando dentro do hospital, fui na ala de pós-operatório e de pacientes terminais. E ali vi muitas pessoas. Eu vou contar erros que eu cometi para que você não cometa. Aí você vê as pessoas com aparelhos ou algumas com traqueostomia, que é um furo que se faz aqui para ventilação por algum motivo ou outro. E eu não me atentei a isso. Cheguei para uma pessoa e falei assim, ó, o senhor gostaria de ouvir sobre o Evangelho? A pessoa com traqueostomia, ela não fala, ela não consegue falar. E aí, com muita dificuldade, eu vi que ele estava tentando, aí eu falei, me perdoa, agora eu vi que o senhor está com uma traqueostomia, mas o senhor gostaria de ouvir sobre o Evangelho? Pode dar uma piscada mais firme. Aí a pessoa acaba piscando. Ou se o senhor consegue mexer a mão. Então são coisas que fazem a diferença, para que você não precise errar como eu errei. Eu comecei ali sozinho, então a gente vai aprendendo na prática também. Né? Oração, né? Você nunca prometer algo para familiar, criar uma falsa esperança. Você pode dizer assim, eu vou orar pela fé para que seja curado. Eu creio pela minha fé que será curado, mas a última palavra vem do Senhor. Quantas pessoas não saem, não, Deus vai te curar, Deus vai fazer. Passa 2 horas, a pessoa falece. E aí o parente que era ímpio estava lá ouvindo, vai falar assim, eu que não quero saber, ó. A pessoa veio aqui e falou que ia ser curado, 2 horas depois a pessoa morre. Então não prometa algo que o Espírito Santo não disse para você. Você é o ministro da verdade. Eu sei que a nossa intenção é que todos sejam curados. A nossa intenção é até que o morto ressuscite. Mas tenha sabedoria, tenha discernimento, você está levando o nome do Senhor. Tá? Então essas partes aqui são as que eu vivenciei logo que eu comecei ali na área de pacientes pós-operatórios e terminais. E muitas vezes você vai sair de lá, por exemplo, encontrei uma pessoa que eu não via uma pessoa. Eu olhava para ela, mas eu via um morto vivo. E aquilo tocou muito o meu coração, né? Pronunciei palavras de bênção e fui para minha casa. Só que aquele sentimento de tristeza, muitas vezes ele vai acompanhar o ministro. Então tomem cuidado, né? Se você já tem um problema de depressão, se você já tem um problema de tristeza excessiva, você vai lidar ali diretamente com a morte. Então quando eu cheguei em casa, minha esposa olhou e falou assim, nossa, e ela tem um discernimento espiritual, ela falou, você está triste, eu estou sentindo uma tristeza que não é sua, um espírito de tristeza, você está muito... Ela falou, vem cá. Ela impôs a mão sobre mim, orou, e aí eu fui melhorando, porque é uma carga, sim, é uma carga que você sente, você toma a compaixão. O que é a compaixão? É sofrer com, paixão é sofrimento, com é junto. Então sofrer junto com a paixão de Cristo. Então você acaba sentindo a dor do próximo e você tem que estar preparado para isso, tá bom? Como que eu me preparo? Oração, jejum, sempre ter alguém junto com você. Muitas vezes quando você vai orar por um enfermo, você ora e você passa a sentir no seu corpo a dor que a pessoa está sentindo. Sentiu isso? Pede para o outro ministro e fala assim, põe a mão aqui no meu braço que eu orei para o fulano, está doendo meu braço. A pessoa ora por você e a dor vai embora, tá bom? E no próximo vídeo eu vou falar das experiências que foram as mais volumosas que eu tive, que foi junto ao hospital psiquiátrico, lá que eu ministrei por mais tempo, tá bom? Deus abençoe vocês. E que Deus encoraje vocês. Esse vídeo não é para a pessoa desanimar e falar, eu não quero, então eu não quero ministério hospitalar. Ao contrário, é para que você se anime, são poucos. Você vai lá, as próprias enfermeiros dizem assim, glória a Deus que você veio, poucos vêm aqui. Você entra na ala psiquiátrica, às vezes o internado fala assim, nossa,
A gente estava pedindo para vir um homem de Deus aqui, porque ninguém vem trazer a palavra de Deus. Então, assim, precisam que sejam levantados homens e mulheres que desejem mesmo cumprir o ídolo do Senhor, tá bom? E que você que tem esse chamado, tenha a convicção no seu coração desse passo de fé, porque você vai ver o quão abençoado é poder falar do amor de Jesus, poder falar e trazer esperança para aquele que está caído, né? O pavio que fumega, a cana quebrada. E como é bom você um dia estar andando na rua, né, e falar assim: oh Deus, eu gostaria muito de ver os frutos do meu trabalho. E aí ele te permitir. Às 8 da manhã, você está andando, aí você escutar uma buzina de um carro falar assim: ó, oi, tudo bem? Aí eu falei: tudo bem. Você não lembra de mim? Eu falei: não, não lembro. Ah, eu era do hospital psiquiátrico. Eu me levantei, estou indo trabalhar agora, estou de volta à igreja. Então, são essas coisas que vão motivar o seu coração. É isso que vai te trazer alegria interior, é isso que vai te trazer frutos eternos. E é isso que Deus nos chamou a fazer, tá bom? Então, que Deus te abençoe e que você seja muito frutífero, que muitos sinais, muitas maravilhas, muitas curas, muitas libertações sejam exercidas através da sua vida, não por você, mas pelo Espírito de Cristo que habita em você. Um grande abraço, até o próximo vídeo.